Aleluia. Glória a Deus. Ô Beto, desculpa, eu pensei que eu não ia usar. Eu fiquei aqui, né, apóstolo, aí eu olhei, né, falei, eu não vou usar o microfone hoje, né? O Beto não vai reclamar. Acabou que eu tô usando, glória a Deus. Pai do Senhor, igreja, vocês estão bem? Vocês estão felizes com Jesus? E Jesus está feliz com vocês? Isso que importa, né? Louvado o nome do Senhor Jesus. Irmãos, vamos rapidinho ali para vocês poderem sentar, que eu sei que vocês estão cansados. Vamos em Hebreus, no capítulo 11, o verso 1. Amém? Aí a gente lê, e aí vocês sentam e a gente dá seguimento aqui. Quem for achando aí, só para eu saber, vai dando glória a Deus. Aleluia. Tá bom, meus irmãos? Então, ninguém achou. Glória a Deus. Quem der glória a Deus aí eu começo a leitura. Tá aí, ó, tá vendo? Vocês estão na casa de papai, vocês têm liberdade, tá bom, irmãos? Glórias a Deus. Então, a carta do escritor aos Hebreus, capítulo 11, verso 1, diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ali está a mesma tradução. Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Aleluia. Então aplauda ao Senhor, senta dando glória a Deus. Aleluia. Eu estou zoando do microfone aqui porque o que acontece? O Roberto veio pregar, veio seco para usar esse microfone aqui. E aí os caras deram, não sei se é por causa da cabeça dele, mas a minha é enorme também. E eu estou usando, então é pessoal mesmo, é pessoal. Então você vai lá pedir perdão ao pessoal da mídia lá, que eles vão te dar o... E olha que é ceia domingo, então vai lá pedir perdão lá que vai dar certo. Irmãos, brincadeiras à parte, estou muito feliz de estar podendo ministrar a palavra do Senhor hoje. Jesus, ele tem feito umas coisas meio esquisitas comigo esses dias, eu queria compartilhar com vocês. E da mesma forma que é engraçado, é desesperador, mas assim, Deus é fiel, aleluia. Como o Roberto falou, quando Jesus está no barco, o barco ele não afunda. Ele pode até balançar, mas ele não afunda, e essa é a nossa confiança. E por isso que eu falei de fé, a fé é a certeza daquilo que a gente espera. A gente que é cristão, a gente não vive mais por vista, a gente vive por fé. Não dá mais para viver por vista. A gente vivia por vista quando a gente era incrédulo. Agora que a gente crê, a gente vive pela fé. E eu ia ministrar a palavra na quarta-feira passada. O pastor Eri me falou, eu orei, apóstolo, pedi direção pro Senhor. E Deus colocou, é para você falar de fé. E eu falei, de fé? Para falar sobre fé, eu quero que o Senhor fale para minha igreja sobre fé. E eu morro de medo de falar sobre fé, porque a minha mulher ela tem uma fé assim absurda. E quando eu falo de sonho de fé, ela não precisa de nenhum empurrãozinho, ela já tem uma fé avivada. Inclusive, se você tiver falta de fé, vai conversar com a Eliana no final do culto, que ela tem fé para dar e vender. E aí eu falei, não, tá bom, Senhor, se o Senhor quer que eu fale sobre fé, eu vou falar sobre fé com a igreja do Senhor e vamos ministrar. Aí, deu quarta-feira, eu tentei agendar o corte de cabelo, quando foi quarta, eu fui lá no Cleitão, para vir bonitão, né, pra igreja e tal. Falei, Cleito, vou aí cortar o cabelo que hoje eu vou pregar. Beleza. Aí cortei o cabelo no Cleito. Aí quando terminou... Eita, glória. Aí quando terminou o corte, eu fui olhar o celular para pedir o Uber para vir para a igreja. Aí tinha mensagem que o culto tinha sido cancelado, apóstolo. Eu falei, ixi, rapaz, será que Deus não quer que eu pregue essa mensagem, né? Vai ser outra, né? Então, tipo, você já fica... Então... Não era isso não, isso era carnal, né? Então não tem nada a ver, então vou trocar a mensagem. Fui orar, pedir direção para Deus, jejuar e tal, e Deus continuou com a mensagem. Fé, para falar de fé, para falar de fé. Falei, rapaz, o culto foi cancelado e não tem nada a ver com isso, então beleza, então vamos seguir na linha de fé. Beleza. Tivemos um final de semana abençoado, o culto da dança, cara, foi tremendo assim, que coisa maravilhosa. O domingo também a presença de Deus tremenda. A IBD domingo, você é louco, foi isso, né? Fala, Enzo. Louco não compensa, coisa boa. E beleza, passou o fim de semana abençoado. Segunda eu fui trabalhar, como de costume. Cheguei lá no trabalho e tal, fiz algumas coisas e tal. Aí quando eu ali por volta de umas 9, 10 horas, tava conversando com um rapaz lá do PCP e tal.
Aí beleza, eu tava conversando com ele e daqui a pouco ele apareceu com uma outra blusa, tipo trocado, sabe? E meio que dando despedindo da galera, assim, eu achei, o que aconteceu? Tava conversando com ele agora, tipo, ele sumiu, daqui a pouco ele voltou trocado, né? Falei, não, é que eu fui desligado. Eu falei, oxi, eu não tava sabendo de nada, né, e tal. E caramba, mano, poxa, que pena, né, e tal. Aí abracei ele e tal, né, aquela coisa. E voltei pra minha sala. Quando eu voltei pra minha sala, eu sentei no meu computador, abria os e-mails, a planilha e tinha uma mensagem do meu chefe lá, sobe aqui no RH. Mano, na hora meu coração ele gelou assim, né? Geralmente, todas as vezes que eu subi no RH, eu sempre fui muito tranquilo, porque pra mim eu sempre tive muita clareza de que você mais uma vez promovido, sei lá, né, alguma coisa assim. Só que dessa vez, irmãos, meu coração gelou assim, eu falei, rapaz, será que eu vou ser mandado embora? Eu tinha acabado de falar com o cara aqui, né? Falei, mano, acredita, velho. Ah, tá bom. Aí eu subi lá e o meu chefe falou, não tenho boas notícias pra você. Aí inventou aquelas desculpas de sempre lá, que as empresas dão. E aí eu tive que ir lá no RH e aí eu fui desligado da empresa, né? Aí lógico, eu falei pra minha esposa, a primeira ficou sabendo, né? Mandei mensagem pra ela. E aí, cara, eu fui cumprimentar os operadores e eu tentei, de verdade, irmãos, ter uma postura, né, aquela coisa de... Mas eu desmanchei, os caras começaram a chorar, mano, eu ouvi tudo mamãe chorando, cara. E aí, eu sei que acho que no segundo, terceiro abraço eu já tava chorando também. Foi uma tristeza misturada com alegria, que loucura. Aleluia. E por que eu tô contando isso? Ah, seu Deus, eu vim sair lá da minha casa, lá mó frio, você tá falando da sua vida. Eu não quero saber da sua vida não, eu quero saber da palavra de Deus. E eu preciso dar esse contexto para poder começar a falar sobre fé, né? Porque agora, literalmente, eu tô vivendo pela fé. Aleluia. Ô, glória, aleluia. E aí eu entendi porque o culto tinha sido cancelado. Eu falei, Senhor, o Senhor não é gente não, cara. Olha que situação, o Senhor espera fazer umas coisas dessas comigo. Mas eu vou falar sobre fé. Porque o Senhor Deus, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Satanás, ele não tem poder contra o Senhor ele é soberano. E se o Senhor me tirou de lá, é porque Deus tem algo melhor para mim. Então, se Deus ele fechou uma porta, é porque ele tem uma outra porta para abrir. Eu não sei o que Deus vai fazer, eu não sei como Deus vai fazer, eu não sei quando o Senhor vai fazer. Mas a minha certeza, que não é pelo que eu estou vendo, mas é pelo que eu creio, é que o Senhor, ele vai fazer. Aleluias. Então, independente da situação que você está passando, independente das circunstâncias que você está vivendo hoje, tenha fé. Aleluias. Louvado é o nome de Jesus. Então, eu fui desligado e eu fiquei assim meio sem ele nem beira, sabe, cara? Eu falei, nossa, então, Senhor, você queria que eu pregasse sobre fé mesmo. Tá bom, então vamos viver isso aí. Aleluias. E aqui estou eu. Eu queria que vocês aproveitassem que a gente estava em Hebreus 11, o 11 e o verso 6. Glória a Deus. No verso 6 diz assim, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador do que os busca. Ou seja, Deus ele é presenteador daqueles que buscam ele. O Senhor, ele me abençoou demais naquele lugar. Muito. Eu cansei de subir aqui para dar testemunho, falando que Deus tinha me promovido e vocês são prova disso. Mas, irmãos, pasmem se vocês quiserem. De uns tempos para cá, mudou a gestão lá. E, de verdade, eu até tentei, eu me esforcei bastante. Mas eu não tinha mais conexão com o rapaz que assumiu lá a engenharia, né? O pessoal da produção achou muito estranho, porque na prática, e não estou me gabando, pelo amor de Deus, eu manjava muito mais que ele e sabia muito, e ele virou meu chefe, eu achei muito esquisito, enfim. Não cabe a mim julgar isso, foi uma decisão da empresa, tá? Não estou aqui criticando a empresa, até porque está sendo gravado, enfim. Mas ficou meio chato, assim, eu dava uma opinião, ele dava uma outra nada a ver. Sabe quando você sabe de uma coisa e a pessoa não sabe, e se intromete, e faz errado? E aí ficou nisso e eu estava desgostoso de verdade, irmãos. E eu vinha muitas vezes orando ao Senhor e eu falava, Senhor, Pai, me perdoa, Pai, eu posso estar sendo ingrato, mas eu não estou mais com vontade de trabalhar aqui. Durante minha trajetória lá no trabalho, eu ganhei muita gente para Jesus, apóstolo.
Eu cheguei a ver ateu se converter e batizar ele e os filhos. Eu vi isso, eu vivi isso lá na minha empresa. A gente fez cultos maravilhosos lá, eu vi cura sobrenatural. Eu tenho amigos assim que falam, cara, aqueles cultos que a gente fez lá na empresa foi o que manteve a minha fé em dia. Cara, louva a Deus que foi maravilhoso. E foi um tempo que Deus fez. E por os últimos tempos agora, eu já não tinha nem visão de crescimento da empresa e nem de alma. Então, o que eu estava fazendo lá, sabe? Só que eu falava assim pro Senhor, Senhor, mas eu estou ganhando bem. Muita gente está lutando, fazendo faculdade, estudando para tentar ganhar o que eu ganho. Às vezes um casal inteiro trabalha e não ganha metade do que eu ganho. Mas eu não estava feliz, cara. Que coisa de maluco, né? De doido mesmo. É que ter fé é ser maluco mesmo, né? E eu falava isso pro Senhor, porque assim, gente, nós precisamos ser sinceros com o Senhor. A gente precisa ter intimidade com o nosso Pai, e com o nosso Pai a gente fala a verdade, apóstolo. Cara, eu falando com Deus várias vezes, às vezes eu acordava de manhã e eu tinha um horário flexível, então eu entrava a hora que eu queria, né? E aí, às vezes, eu ficava enrolando assim pra ir, sabe? Tipo, porque eu já não tava tendo ânimo de ir lá mais. Eu até ia, quando eu chegava lá, eu dava o meu melhor, irmãos. Eu não trabalhava de qualquer jeito. Por mais que, teoricamente, eu estava desanimado, eu não era um profissional vagabundo, não. Até porque, quando você está trabalhando, você tem que trabalhar como se você estivesse trabalhando para Deus. Independente da liderança que o Senhor colocou, todo líder que Deus colocou no seu caminho, foi Ele que colocou. Porque Ele permitiu. Quando Jesus está lá em frente, eu não lembro se Herodes ou Pilatos, ele fala, você não vê que eu tenho autoridade de te soltar? Ele, nenhuma autoridade foi dada senão primeiro por Deus. Então qualquer autoridade que está sobre a sua vida, primeiramente foi o Senhor que colocou. E às vezes Deus vai colocar algumas autoridades na nossa vida para testar os nossos frutos, para testar a nossa fé, para testar a nossa paciência. Bastante. Glória. E a gente precisa de quê? Precisa ter fé. Louvado o nome de Jesus. A fé é algo tão interessante, irmãos, que em Gálatas 5:22, abre aí, meu amorzinho que está ali na mídia, vem aí, amor, por favor, glória. Gálatas 5:22 diz assim, ó, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade e fidelidade. Nessa parte de fidelidade, algumas versões está escrito fé. Esse fé vem da palavra grega pistes, que está muito ligado à constância, à perseverança, à fé. Quando você vai lá, isso é os frutos. Quando você vai lá no 1 Coríntios 12:9, vou dar trabalho mesmo, tô nem aí. Depois ela desconta em casa. 1 Coríntios 12:9 fala assim, ó, a outro pelo mesmo Espírito é dada a fé e a outro pelo mesmo Espírito dons de curar. Ou seja, a fé, ela acaba sendo uma parte de fruto. Fruto é aquilo que é oriundo do seu comportamento. Então, você vai vivendo com Jesus e através do seu comportamento você vai adquirindo frutos. Paciência, longanimidade, bom ânimo. No caso, a fé é um desses frutos. Mas a fé também é um dom dado por Deus. Os dons são presentes que o Senhor nos dá. Por exemplo, você tem o dom de cura. Foi um presente que o Senhor deu para que você cure a igreja seja curada, a igreja seja liberta. Tem dom de profecia. E a fé também é um dos dons. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então você tem que ter fruto e você tem que ter dom. E esse dom da fé é um dom maravilhoso. Porque o meu justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Então a gente precisa viver de fé em fé, de vitória em vitória e de glória em glória, para a honra e glória do Senhor Jesus. Independente de qualquer situação, independente de qualquer circunstância, a nossa fé, ela tem que ser inabalável. A nossa fé, ela tem que ser no Senhor. A gente pode estar em frente ao mar, mas a gente tem que continuar olhando para o alvo, e o alvo é Cristo Jesus. Aleluias! E se o Senhor é conosco, irmãos, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Aleluias! Louvado é o nome do Senhor. E é necessário ter fé para a gente poder agradar o nosso Senhor Jesus. Não dá para agradar o Senhor Jesus sem fé. Aleluias, louvado é o nome do Senhor Jesus. Certa vez Jesus está andando com uma multidão. E essa multidão, e ele curava muitas pessoas. Jairo tinha pedido para que ele fosse curar a filha dele. E Jesus está indo no meio do caminho. Alguém toca Jesus. Aleluias. Só que foi um toque diferente, irmãos. Ele sentiu que tocaram ele. E aí ele fala, alguém me tocou. Aleluias. E aí Pedro, já naquela braveza toda dele, fala, Senhor, um monte de gente te tocando, um monte de gente te abraçando, como é que você pergunta quem é que te tocou? Aí ele, eu senti um toque diferente. De mim saiu virtude.
Quem me tocou? E aí uma mulher meio trêmula com medo, ela fala, Senhor, fui eu que te toquei. Filha, a tua fé te curou, a tua fé te sarou. Não foi a orla de Jesus que curou naquele momento, irmãos. Foi a fé daquela mulher. Então é a sua fé que vai te curar. É a sua fé que vai te levar para o próximo nível. É a sua fé que vai fazer com que Deus abra uma outra porta. É a sua fé que vai fazer as coisas avançarem. Aleluias! Louvado é o nome do Senhor Jesus. E de fato nós precisamos ter fé na nossa caminhada. Nós precisamos ter fé. E a fé ela tem que ser acompanhada de ação. No livro de Tiago nos fala que a fé sem obras ela é morta. Ah, eu quero ser um missionário. Ah, glória a Deus, aleluias. Então você quer ser missionário? Quero. E para que país você quer ir? Ah, não sei. Primeiro você tem que aprender a língua daquele país que você quer ir. Não vai ser falando língua dos anjos, você vai não. Você tem que aprender a língua daquele país. É o primeiro ato de ação de fé para você mostrar para Deus que você quer de verdade. Eu quero ir nos Estados Unidos, então você tem que aprender a falar inglês. É o mínimo. O mínimo você começar, que é o que você quer. Não, eu quero ser próspero. Então você vai ter que começar a ofertar. Não, mas como assim? Você quer ser próspero. Então você começa a ofertar na casa do Senhor. Você começa a ser um dizimista. Não, mas que as coisas estão difíceis. Vai continuar difícil enquanto você não tomar uma ação de fé. A fé sem obras, ela é morta. Ah, eu quero fazer algo, eu quero que Deus faça um milagre na minha vida. Começa a se movimentar. Tem que ter ação. Para ter fé tem que ter ação. Tem que remover a pedra, tem que tocar na ola, tem que tacar a pedra no gigante. Você tem que fazer uma ação para que Deus levante fé. Aleluias. O milagre ele só acontece com ação. Você não vai ver Deus usando ninguém na Bíblia parado. É moendo o trigo no lagar, é fazendo alguma coisa. Você precisa fazer. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. É necessário agir para que as coisas aconteçam. Aleluias. Louvado é o nome de Jesus. É nós que movemos o reino espiritual através das nossas ações. É nós que movemos o reino espiritual através da nossa palavra. O que você tem profetizado? Aleluias. Você tem mais se alimentado de fé ou de dúvida? A Bíblia vai dizer que a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aleluias. Se você está com muita dúvida, é porque você não está ouvindo a palavra de Deus. Aleluias. Fala para o seu irmão que está ao seu lado. Se você está com muita dúvida, está faltando palavra de Deus. Aleluias. A fé, ela vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então toda vez que você se vê com muito medo, toda vez que você se vê muito preocupado, está faltando leitura bíblica. Está faltando leitura bíblica, está faltando ler a palavra, está faltando meditar nas Sagradas Escrituras. A Bíblia fala que a gente precisa meditar nas Sagradas Escrituras. Não é ler como um simples gibi, mas é ali, é gastar tempo, é investir tempo, é ficar olhando, é ficar pensando, é gastar tempo ali com a palavra do Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Grande é o Senhor Deus vivo de Israel. Aleluia. Onde você tem depositado a sua fé? No governo? No Trump? A nossa fé ela tem que ser depositada no Senhor. Aleluia. Nós não podemos confiar em pessoas para a nossa fé. Ah não, é que a minha resposta, a porta que Deus vai abrir vai vir daquele homem, daquele... Cara, Deus ele é tão maravilhoso que às vezes você projeta algo assim, ele faz totalmente o contrário só para mostrar que ele é Deus. Quantas e quantas vezes já desenhei milagre para Deus? Ó Deus, se eu fazia assim, assim... Ele vai lá e faz de um lugar totalmente improvável, só para mostrar que ele é Deus. A nossa fé, ela tem que estar no Senhor Jesus. A nossa fé, a nossa visão, ela tem que estar totalmente ligada no reino do Senhor. Deus, mas como nós vamos conseguir isso? Senhor, eu não sei, mas eu sei que o Senhor irá fazer. Eu sei que o Senhor irá prover. Eu sei que o Senhor vai fazer, Pai. Aleluias. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, aleluias. Eu viajei com minha família, agora nas férias escolares da Lara. A gente foi para Maceió, a terra do pastor. Agora eu sou alagoano, hein, chama, você é louco. Eu votei negão, votei da cor do pastor. Você é louco, não compensa. Agora já tô branco de novo, mais branco que a neve, tô que nem o Mateus. Mas eu votei negão, hein. E foi uma bênção lá, irmãos. Só que aconteceu algo incrível, né? O que acontece? Eu não sabia, mas essa época que a gente foi, era época de frio, apóstolo. Eles falam que é o inverno. Inverno, calor, mas nada a ver, né? Mas tipo assim, lá é inverno. E eu sempre fui pro Nordeste por isso. Porque minha mulher ama calor, minha filha também, eu também.
Então, cara, vamos pro Nordeste, pelo menos a gente garante que vai estar quente. Então a gente curte praia e tal. E aí a gente foi e eu não sabia, cara. Só que eu fui debaixo de uma palavra do Senhor. O Senhor tinha me ordenado aí. Quando eu tava para decidir se eu ia para essa viagem ou não, a gente veio num encontro de casais e o pastor que tava pregando, ele falou assim: meu, tá com dúvida de viajar? Vai lá, divide 12 vezes e viaja. Eu falei, tá bom, Senhor, eu vou. E aí eu fiz a viagem, fiz exatamente igual que ele fez. E eu tava com dúvida. Então a palavra de Deus, eu fui debaixo da palavra de Deus. Como todos sabem, eu tive uma época, uma crise muito grande no meu casamento, e Deus foi me dando várias estratégias, e uma das estratégias foi essa, de viajar com minha família. Ter um tempo de mesa, ter um tempo de comunhão. Irmãos, é necessário ter tempo de mesa, é necessário ter tempo de comunhão com a sua família. Eu sei que é legal mexer no celular, eu sei que é legal assistir televisão, mas é necessário a gente ter tempo de mesa. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala, ó, é necessário a gente ter tempo de mesa, viu? Eu preciso comer ao seu lado, eu preciso conversar contigo. Comunhão, onde há união, o Senhor, Ele ordena a bênção. É necessário ter tempo de mesa, aleluia. E aí, a gente foi para Maceió. Quando eu fiquei sabendo que era inverno, eu fiquei meio desesperado. E aí, eu chamei Eliane e a Lara para orar em casa e falei, ó, a gente vai orar, vamos repreender todo o mal em nome de Jesus. Vai fazer sol. E aí, a gente orou e a gente foi. Eu tenho certeza que a Lara lembra disso. A gente pegou um avião, nessa vez foi 2 aviões, então eu orei bastante para que a gente fosse. E a gente chegou lá, irmãos. A gente chegou no primeiro dia, organizamos as coisas do hotel, vimos lá onde era a piscina. A gente foi fazer as compras lá porque toda hora dá fome comer alguma coisa, beleza, tal. E aí preparou para ir para o passeio. O primeiro passeio era na Praia do Francês. Irmãos, uma praia sensacional, uma coisa maravilhosa. E aí a gente foi, entrou na van e começou a ir. Conforme a gente ia indo, começou o tempo fechar. Ficou tudo preto assim, aquela coisa assim, e começou a chover. Na Bahia, a gente já tinha passado algo similar, que era tipo assim, começou a chover, só que rapidinho fez sol. Só que lá não parecia que ia fazer sol não, Beto. Tava um negócio feio mesmo. E aí eu fui no caminho inteiro conversando com o Espírito Santo, apóstolo. E rapaz, Senhor, eu estou debaixo da sua palavra. Eu não vim da minha cabeça. Eu orei antes e planejei. Tá chovendo desse jeito, rapaz. E eu fui desanimado, assim, sabe? O caminho inteiro, assim. E eu olhava pra Eliana, ela olhava pra mim, eu olhava pra Lara. E aquela coisa, sabe, meu? Eu falei, meu, será que vai ficar esse tempo assim? Não é possível, cara. Eu vim logo no inverno. Burro, né? Tipo assim. Ô, Jesus, me ajuda. E aí, chegamos lá na praia. Aí nós chegamos na praia. Você conseguiu a foto, não, né? Ó, eu não tô fazendo exposição de beleza, não. É só pra vocês entenderem. Aqui foi quando, tipo assim, a gente chegou lá e aqui tava mó frio, mano. Tava tipo friozão assim, tava feio pra caramba. E aí a Eliana, vamos tirar uma foto e tal. Eu falei, foto do quê? Meu Deus do céu, terrível tempo e tal. E aí, a gente tirou essa foto. E aí, irmãos, falei, Senhor, ajuda nós, Senhor. A gente vê de longe. E aí eu falei, meu, Elias orou. Eu vi tanto milagre na Bíblia. Eu queria viver um milagre hoje. Olha que loucura, irmãos. Falei, Senhor, eu queria que o Senhor abrisse o sol. Honra a minha fé. Abre o sol. Olha, tipo assim, isso pode parecer, mas você está num momento de família, né? Algo sério e tal. Mas, irmãos, nas pequenas coisas o Senhor, Ele nos prova. E eu orei e eu pedi para o Senhor que Ele abrisse o sol e eu estendi a mão. E a Bíblia fala que a gente tem autoridade sobre os animais, sobre os peixes, sobre as coisas. E eu orei. E daqui a pouco apareceu tipo um solzinho assim, bem, tipo um refletorzinho assim, Roberto. Aí aquilo ali me animou, apóstolo. Olha que louco, orando na praia, apóstolo. As ideias, a gente sai de férias, mas não tira férias do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E aí eu falei, Senhor, manda sol tal. Daqui a pouco, irmãos, começou um sol assim, que esse dia até queimou minhas costas. Aleluia. Tem outra foto aí? Vê se vocês veem a diferença. Olha como é que ficou. Aleluia, glórias a Deus. Aí, ó, aqui, ó, todo queimado aqui assim, ó, que pegou um sol terrível. Acho que o Senhor ficou com raiva. Falou, moleque chato, caramba, toma sol aí até as horas. E aí Deus honrou a gente com sol, irmãos. E aí eu fiquei mal feliz, eu falei, caramba, mano. E aí esse dia aí, eu tava mó triste. Aí depois desse sol, eu gravei um monte de vídeo. Aí, Deus é bom, que lugar maravilhoso. E gravei um monte de vídeo, pichei meu WhatsApp de vídeo lá, o status.
E foi uma bênção para quê? Para glorificar o nome do Senhor, porque eu vivi um milagre lá, irmãos. Não tinha sol e Deus mandou o sol. E Jesus, ele é o sol da justiça, aleluias. Então a gente precisa de Jesus para Jesus clarear o ambiente. Às vezes nós estamos num ambiente obscuro, um ambiente de trevas, um ambiente meio esquisito. Mas quando Jesus chega, as coisas mudam. E Jesus é o sol da justiça. Então na hora que o sol chegou, o ambiente mudou, a paisagem mudou, clareou, ficou tudo belo. O que era feio ficou lindo, aleluias. Louvado é o nome do Senhor Jesus, grande é o Senhor Deus vivo de Israel, aleluias. Oh, aleluia. E por que eu estou compartilhando isso com vocês? Porque é necessário a gente ter fé, a gente precisa profetizar, independente da situação, independente da circunstância. A gente precisa acreditar no Deus que nós servimos. Nós precisamos olhar para os milagres da Bíblia, nós precisamos olhar para os milagres que Deus fez com nossos irmãos e acreditar que o Senhor pode e vai fazer na nossa vida também, aleluias. Oh, aleluias. Grande é o Senhor. Quando Davi ele enfrenta aquele gigante, irmãos, todo mundo com medo lá, o gigante afrontando o povo lá e falando um monte. E ele foi levar comida para os irmãos dele, ele fala assim: que esse cara aí falando isso aí? Tá atirando, ninguém vai lá enfrentar ele? E os caras, cala a boca, moleque, você é louco, e o molequinho pequenininho e tal. Cala a boca nada não, filho. Eu já venci um urso e já venci um leão. Ou seja, ele já tinha tido contato com fé. Deus já tinha livrado ele de um urso. Deus já tinha livrado ele de um leão. Por que não? Deus não podia livrar ele de um gigante. Se o Senhor é o Senhor dos exércitos, general de guerra invicto. Aleluias. Então você olha para a situação que você está, você fica pensando: não, mas essa situação é muito difícil. Deus, ele não te livrou no passado. Deus, ele não é o mesmo ontem, ele não é o mesmo hoje, e ele não será o mesmo eternamente, porque ele não pode te livrar dessa situação. Aleluias. E por muitas vezes a gente precisa de um choque de realidade, a gente lembrar e falar: meu, eu sei de onde o Senhor me tirou, eu sei quem eu era, eu sei como eu estava, e eu sei como eu estou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluias. E aí Saul fala: ó, veste essa armadura aqui. E ele tenta e não dá, não, essa armadura não serve para mim. Deixa eu ir do jeito que eu sei. Ele vem comigo com pedras e paus, mas eu vou com ele em nome do Senhor dos exércitos. Aleluias. E Davi vence o gigante, irmãos, e o exército se alegra, e o exército exalta o nome do Deus vivo de Israel. Então essa luta que você está passando, essa dificuldade que você está passando, não é para vergonha, é para o Senhor te honrar. É para você saber que a fé, ela move montanhas, aleluias. Ah, mas está dando tudo errado, ah, mas ninguém acredita. Mas quem dá a última palavra é o Senhor, aleluias. Glórias a Deus. Onde você tem depositado a sua fé? Em quem você tem depositado a sua fé? Elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. A nossa fé tem que permanecer no Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus, aleluias. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Oh Deus poderoso, santo, vivo de Israel. Aleluias. Grande é o Senhor. Lamentações de Jeremias 3:21. Deus vive eterno, aleluia. Mas eu quero lembrar do que me pode dar esperança. Aleluia. Irmãos, nós estamos numa era que a gente tem um monte de gente depressiva e um monte de gente com crise de ansiedade. Depressão é excesso de passado. Muito passado, muito passado. Não, que no passado fizeram isso comigo, no passado fizeram aquilo e tal. E ansiedade é excesso de futuro. Não que amanhã, que não sei o que e tal, aquela coisa louca. Nós precisamos aproveitar o presente do Senhor. É presente porque de fato é um presente que o Senhor nos deu. Eu preciso sim planejar o meu futuro? Preciso. E no passado, o que eu faço? Eu lembro das coisas que me trazem esperança. O que o Senhor fez no passado comigo, o que o Senhor fez no passado com os meus irmãos, Ele é o mesmo. Aleluias. Se Ele fez no passado, Ele pode fazer no presente, apóstolo. Aleluias, louvado é o nome de Jesus. E é isso que eu entendi, irmãos. Quando eu fui lá no RH, eu fiquei bem perdido, né? Mas eu falei: cara, olha que coisa maravilhosa. Eu entrei aqui e não sabia nada, como ajudante geral, apóstolo. Virei auxiliar de produção, operador, analista, engenheiro. E tudo foi Deus que permitiu, irmãos. Não foi na força do meu braço, não. Ah, Sandro, mas você estudou, você se esforçou. Irmãos, se o Senhor não edificar a casa,
Em vão trabalhos que nela edificam. Inútil vos será acordar de madrugada e comer do pão de dores. Se o Senhor não tiver no negócio, não adianta você ir. Aleluia! Oh, aleluias! Chama o Senhor para ser o seu sócio. Chama o Senhor para estar no seu casamento. Chama o Senhor para te ajudar em missões. Chama o Senhor para cuidar do seu lar, para cuidar da sua casa. Chama o Senhor para ajudar você a educar os seus filhos. Tenha o Senhor como seu principal aliado. Aleluias! Louvado é o nome do Senhor Jesus. Grande é o Senhor. Grande é Deus. Aleluias. Irmãos, as palavras elas até emocionam, mas o exemplo ele arrasta. Esses dias eu achei muito interessante, minha filha veio, as ideias, ela cantou e falou assim, pai, eu falei, oi. Aí ela, ora para que, eu acho que ela não queria sair com a mãe dela e queria ficar de boa, né? Ela, ora para que a Jeane fique comigo. Eu falei, você acha que eu vou incomodar Deus com isso aí, menina? Aí ela, ora aí e tal. Ou seja, ela já viu, apóstolo, nós orando. Então ela já sabe que há poder na oração. Um justo pode muito, seus efeitos através da oração. Você pode orar, irmãos. Oração é exercício da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A gente precisa agradar o Senhor. Aleluias. A fé sem obras, ela é morta, Enzo. Como eu vou mostrar minha fé nesse lugar? Como eu vou mostrar minha fé para minha família? Eu preciso agir, eu preciso me movimentar. Eu preciso fazer algo para o Senhor. Aleluias. A gente hoje fez mais um dia de casa de paz. E tem sido maravilhoso, irmãos. Tem sido lindo. A gente, muito tempo em contato com o Evangelho, a gente às vezes acaba esquecendo quão poderoso é a palavra do Senhor. A gente chegou num ambiente tão triste assim, tão carregado, tão pesado. E a gente profetizou lá, irmãos. Ou seja, nós usamos a fé. Nós falamos, a partir de agora o Senhor faz parte dessa casa porque vocês abriram a porta para o Senhor. O Senhor, ele é educado. Bater, a porta vai saber, o Senhor, ele não entra de qualquer jeito. O inimigo é sem vergonha, ele entra, ninguém chamou. Mas Jesus, ele é educado. E vocês abriram a porta para o Senhor entrar. Então, onde o Senhor entra, onde o Senhor está, alguma coisa acontece. Quando a Arca da Aliança, ela estava na casa de Obed-Edom, por 3 meses, aquele homem foi muito abençoado. Então, onde tem a presença do Senhor, meus irmãos, tem bênção do Senhor, aleluias. Aleluia, você pode passar por luta, você pode passar por privação, você pode passar por provação, mas você precisa ter o Senhor ao seu lado. Senhor, vamos andar de mão dada comigo, Senhor. Não me deixa andar só, Pai, não deixa eu andar ansioso, não deixa eu andar preocupado. Olha para os lírios do campo, olha para as aves do céu, eles não plantam, não semeiam, mas o Senhor cuida deles, quanto mais de vós, aleluias. O Senhor, ele tem cuidado de nós, irmãos. O Senhor, ele é Deus, ele é maravilhoso demais. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta, porque o Senhor tem me sustentado. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. A gente precisa ter fé no Senhor, independente da circunstância. Aleluias. Não importa se no governo está à direita, se está à esquerda, o que é que está. A gente tem que olhar para o alvo que é Cristo Jesus. Ele tem que ser o centro da nossa vida. Ele tem que ser o motivo da nossa existência. Aleluias, o Senhor. Grande é o Deus vivo de Israel. Aleluias. Louvado é o nome do Senhor. Aleluias. Irmãos, de fato eu não sei como será meu amanhã. Eu não sei se eu vou empreender ainda. Eu não sei se eu vou entrar em uma outra empresa. Foi até engraçado que aconteceu isso aí quando foi à noite. O diretor do México, ele me mandou mensagem. Olha que loucura. Aí ele falou assim, como estás, cabrão? Ele falando em espanhol lá, sabe? Tipo assim. Aí eu, tô bem e tal. Ele falou, vem pelos Méxicos que eu te contrato. Eu falei, e é isso? Que aí ela? Bora! Eu falei, não, calma. Primeiro a gente vai orar ao Senhor. A gente vai pedir direção para Deus. Nem tudo que reluz é ouro, irmãos. A gente não pode seguir simplesmente por emoção. A gente precisa viver por fé. Aleluia, louvado é o nome de Jesus. A gente não vive mais por vista. A gente vive por fé. A gente sai todo emocionado, todo desesperado, só porque a vista é boa. Não, o Senhor mandou você ir. Se o Senhor mandou você ir, você vai. Vai que você vai ter isso no que você for fazer. Mas se o Senhor não mandou você ir, não vai. Aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus. E eu tenho essa fé, irmãos. Eu estou aqui em Deus, descansando no Senhor. Chorei pra caramba de segunda pra cá. Tô mais emocionado que o Roberto. Mas são um choro de sinceridade com o Senhor.
conversas com o Senhor, sabe? Senhor, e aí, Deus, o que eu faço agora? Faz isso. E agora? Faz aquilo. Agora descansa, agora relaxa, agora você faz isso, aquilo. A gente precisa seguir o que o Senhor nos caminhas. Aleluia. O Senhor, Ele vai dando a direção e a gente vai andando, irmãos. Aleluia. A palavra do Senhor, ela é luz e lâmpada para os nossos pés. A gente precisa confiar no Senhor, independente da circunstância. Grande é o Senhor. Eu não sei como será amanhã, eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu sei que Ele vai fazer, e o que Ele for fazer vai ser grande, vai ser maravilhoso, vai ser poderoso, porque Ele sempre fez coisas maravilhosas. Jesus, Ele sempre me surpreendeu, irmãos. Jesus sempre proveu na minha vida, e Ele não mudou. Aleluias. Você quer que o Senhor não mudou? Ele é o mesmo, não há sombra de variação no nosso Deus, Ele é o mesmo eternamente, irmãos. Aleluias. Louvado é o nome de Jesus. Se coloca de pé. Aleluias. Deus poderoso e eterno. Nossa, você é louco, eu tô desidratado, cara, eu chorei demais. E aí, irmãos, eu falei pro apóstolo, mandei mensagem pro apóstolo, mandei mensagem pro Eliseu, que é meu líder, mandei mensagem pro Roberto. Que a Bíblia fala que a multidão de conselhos há sabedoria, então eu recorri a meus irmãos, comunicar aos santos as vossas necessidades, pedir oração pro meu professor ali, meu baixista. Daí a gente pede oração, eu falei, eu não vou pedir para todo mundo, senão eu vou pregar, a pessoa já vai saber o que eu vou pregar, né, pastor? Mas eu estou falando para vocês agora, eu peço que vocês me ajudem em oração, para que o Senhor me dê direção, para que eu não fique ansioso, não fique preocupado. É legal demais, irmãos, que o evangelho a gente vive o que a gente prega aquilo que a gente vive. Não é algo, uma história da carochinha, fantasia, não. É real, irmãos. Aleluia, louvado é o nome de Jesus. Eu estou falando para você de fé e eu estou passando por uma luta. E daqui a pouco Deus vai me tirar dessa luta, eu vou subir aqui, eu vou contar meu testemunho e vocês vão se lembrar que eu preguei sobre fé, aleluias. É assim que o nosso Deus faz, é assim que o nosso Deus trabalha. E eu queria nessa noite, irmãos, aproveitando junto com a minha fé, junto com a fé de vocês, orar. Às vezes tem alguém aqui precisando de um milagre, de algo impossível do Senhor, que somente o Senhor pode fazer. E é tão legal quando é algo que só o Senhor pode fazer, porque depois você pode glorificar o nome dele bem grandão e falar, foi o Senhor que fez, porque só o Senhor podia. Isso nenhum homem podia, mas o Senhor, ele abriu porta onde não tinha porta, ele transformou a história. O Senhor, ele chegou, aleluias. Louvado é o nome do Senhor. E eu queria que você orasse nesse momento. Eu não sei qual é a situação que você está passando, eu não sei qual é a situação que você vai orar. Às vezes você está orando por uma cura, às vezes você está orando por um milagre que só o Senhor pode fazer, que só o Senhor pode atuar. Irmãos, eu não sei, mas ora nesse momento, ora para que haja um avivamento nessa cidade, para que haja um avivamento nesse país, ora para que a gente ajude missões, que Deus levante empresários, que Deus mude situações, aleluias. Eu creio pelo poder da fé. Então levantemos as nossas vozes. Senhor amado Deus, Espírito Santo do Senhor, essa palavra, Senhor, não é uma palavra de emoção, não, Senhor. O Senhor colocou essa palavra 2 semanas atrás no meu coração, e o Senhor pediu para eu ministrar sobre a igreja do Senhor, sobre fé, Deus, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. E eu quero pedir, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu chamo a existência daquilo que não existe, através da fé, do dom da fé, do fruto da fé. Senhor, em nome de Jesus, faça milagres no nosso meio, Senhor, para que eles saibam que, Senhor, que só o Senhor é Deus, que o Senhor pode, que o Senhor livra, que o Senhor cura, que o Senhor transforma, que o Senhor abre a madre, que o Senhor dá filho para quem era estéril. Deus, em nome de Jesus, eu profetizo sobre a igreja do Senhor. Aleluias, levanta empresários no nosso meio, Senhor, em nome de Jesus, visita a conta da igreja, Pai, em nome do Senhor Jesus, aleluias. Senhor, visita a casa do apóstolo, Deus soberano, eu profetizo sobre a vida do pastor Elton. Deus, venha com transformação, venha com mudança, venha com autoridade, mostra que o Senhor está no negócio, mostra que o Senhor está na casa, mostra que o Senhor é Deus, aleluias. A Bíblia diz que os sinais seguirão os que creem. Então o Senhor nos mostra sinais, nos mostra maravilha. Ah, Deus, eu quero que haja testemunho. Deus, que em nome do Senhor Jesus, pessoas se levantem aqui para contar testemunho. Olha, eu quero contar, porque era impossível, mas o Senhor, Ele fez. Era impossível, mas o Senhor chegou. Era impossível, mas Jesus, Ele agiu de forma poderosa. Eu creio no nome de Jesus.
E a Bíblia fala que aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. Então nós ligamos, Senhor, através da nossa fé, porque nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. E você aplauda e glorifica ao Senhor, aleluias. Aleluias. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Eu não sou Jesus, mas eu senti virtude durante a oração, aleluias. E eu creio no poder do Espírito Santo do Senhor. Irmãos, em breve vocês vão estar contando testemunho de vitória aqui. Acredite nisso, Deus ele faz coisas impossíveis. Aleluias, louvado é o nome do Senhor. Deus usa as coisas que não são para confundir os que são. Deus ele é poderoso, Deus ele é soberano. Se prepara para aquilo que o Senhor vai fazer na sua vida. Se prepara para o reboliço. Às vezes as coisas estão muito calmas e o Senhor precisa bagunçar para que algo aconteça. Irmãos, entendam e confiem no Senhor. Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou pedimos. Os caminhos e os pensamentos do Senhor são maiores e melhores do que o nosso. Então confiamos no Senhor. Aplauda a Deus e eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Aleluia.